dia, alunos! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né, meus queridos? A gente vai começar então hoje mais uma videoaula de história e o nosso conteúdo dessa videoaula hoje é sobre Roma. A gente vai continuar falando sobre Roma. A nossa aula passada, a gente falou sobre a fundação da cidade de Roma, na versão mitológica e na versão histórica, e falamos também sobre a República, né? O início da República Romana, sobre quem fazia parte dessa sociedade. Bom, Roma teve 3 tipos de governo. Quais são esses governos? A monarquia, que é o governo nas mãos de um rei. Esse governo ele vai durar do ano 753 a 509 a.C. Lembrem-se que sempre que for datação antes de Cristo, a gente está na ordem da gente está decrescendo esse número. Por quê? Para chegar a 0, o ano de nascimento de Jesus Cristo. Depois nós tivemos a República Romana, que dura do ano 509 a.C. até 27 antes de Cristo. Então, retomando então, República, de 509 a.C. a 27 antes de Cristo. E depois nós vamos ter o período do Império Romano, que começa em 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo. Então, Jesus Cristo nasce durante o Império Romano, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a monarquia de Roma. Monarquia é o poder absoluto nas mãos de um rei. Roma teve precisamente em torno de 7 reis. Só que esses reis, eles não governavam sozinhos, não. Eles tinham o apoio do Senado. Quem que era o Senado? Quem formava esse grupo de senadores? Quem formava esse grupo de senadores eram os patrícios. Vamos lembrar quem são os patrícios? São as pessoas ricas, os descendentes dos fundadores de Roma, ok? E além dos senadores que ajudavam, havia um grupo também entre os senadores chamado Conselho de Anciãos. Quem é esse Conselho de Anciãos? Eram as pessoas, os senadores mais velhos que auxiliavam ali na administração da cidade, ok, meus amores? Esse período sobre a monarquia de Roma, a gente encontra lá na página 34 da nossa apostila. Bom, ao final da monarquia, Roma vai começar o período da República. O que significa república? República vem do latim e significa res publica, ou seja, coisa pública, coisa que é do povo. República é o sistema de governo que nós vivenciamos nos dias de hoje, ok? Quem que governava nessa república? Não tinha um rei que governava. Quem governavam eram os senadores, e os senadores eram formados pelos patrícios. Para ajudar esses senadores, para não ser muita gente mandando, porque senão ia ser uma confusão, todo mundo querendo mandar em Roma, havia o que eles chamavam de 2 cônsules. Um cônsule comandava o exército e o outro cônsule comandava a cidade. Então, entre os senadores eram escolhidos 2 cônsules, tá? Para poder ajudar, para mandar um pouco mais ali que os outros senadores. Um comandava o exército durante as guerras e as batalhas, e o outro comandava a cidade. Esses cônsules recebiam também a ajuda dos magistrados, né? Que eram as pessoas que ajudavam eles ali na administração. Em épocas de guerra, de algum conflito, algo acontecendo, era muito comum, vamos dizer assim, iniciar-se em Roma o período ditador. O que é esse período ditador? Onde apenas um dos cônsules tomava conta. Então, qualquer perigo iminente que Roma tivesse ali para acontecer, uma guerra ou algum conflito, o que acontecia? Desses 2 cônsules, um só tomava conta e administrava a cidade. Isso está falando para vocês lá na página 35 da apostila. Olha o que ele fala, ó. Em períodos de crise interna ou perigo externo iminente, o Senado determinava que apenas um magistrado, que é um cônsule, né, comandasse Roma. Esse magistrado era denominado de ditador. Ele recebia plenos poderes por um período de até 6 meses. Em caso da crise persistir, né, o ditador poderia governar por mais 6 meses. Então, não era um poder muito longo do ditador, não. Era coisa de 6 meses. Persistiu o problema, mais 6 meses os caras governavam. Quem que eram os magistrados que ajudavam os cônsules a governar? Lá na página 35 de vocês tem os quadros desses magistrados. Quem são esses caras? São os questores, os edes, os pretores,
os censores e o pontífice máximo. Cada um desses carinhas aqui tinha, vamos dizer, de certa forma, o seu objetivo, em qual área que eles governavam, que ajudavam os cônsules. O primeiro que eram os questores. Eles cuidavam da administração, do dinheiro que chegava ali em Roma, dos gastos que os cônsules tinham, da arrecadação de impostos. Esse era o serviço dos questores. Os edes eram encarregados de cuidar da infraestrutura da cidade, saneamento, construções de estradas, de aquedutos para abastecimentos de águas. Os pretores eram responsáveis por aplicação das leis romanas. E os censores eram aqueles que zelavam pelos bons costumes dos cidadãos romanos. E havia o pontífice máximo, que era o chefe dos sacerdotes e tinha grande influência nas decisões políticas. Aqui na página 35, a gente está vendo ali uma pintura representando o Senado romano. E ali no meio, a gente vê quem discursando ali? A gente vê Cícero, né? Que está falando sobre a conspiração de um dos senadores romanos. Ele está fazendo uma denúncia sobre um dos senadores, que é esse daqui que está até mais escolhidinho ali, dos crimes que eles estavam cometendo. Então era assim que funcionava o Senado romano. Percebam que os senadores aqui estão usando a toga branca, né? E era muito comum os senadores usarem a toga branca e embaixo, lá na bainha assim das suas roupas, eles utilizavam às vezes uns tingimentos vermelhos também para diferenciá-los, ok? Aí, ele vai falar um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre as conquistas territoriais dos romanos. Os romanos, com o passar do tempo, vão começar a buscar muitas terras, vão começar a aumentar os seus domínios. Uma dessas guerras que os romanos vão enfrentar para aumentar os seus domínios são as chamadas guerras púnicas, tá? Que é uma guerra entre romanos e cartagineses, tá? Então, os romanos querendo atingir a região de Cartago, dominar esse território para eles. Então, essa guerra aí vai levar ao chamado nome de Guerras Púnicas e vai falar sobre esse período ali. Além disso, meus amores, com o aumento de conquistas territoriais, vai surgir um problema muito grave em Roma. Que problema que é esse? O aumento da pobreza, meus amores. Muitas pessoas vão ficar pobres. O que vai acontecer, então? Muitas pessoas vão migrar do campo para vir morar na cidade. É o chamado êxodo rural, ok? Isso está falando para vocês ali na página 36 da apostila. Lá na página 37 agora, ele vai falar para a gente um pouquinho sobre os conflitos entre patrícios e plebeus. Vamos lembrar quem são essas pessoas? Patrícios, os descendentes, os fundadores de Roma, o povo que tinha dinheiro. Era quem mandava em Roma mesmo.